Afternoon. Today is Wednesday, June 9th, 2020, e nós estamos na nossa aula de número 14, isso mesmo, nossa 14ª aula. Bom, infelizmente nós tivemos alguns probleminhas com a gravação de vídeo da nossa aula, e essa aula vai ser um pouquinho só diferente da forma que a gente costumou gravar para as aulas anteriores. Bom, eu faço as nossas aulas por um aplicativo e houve um problema com o meu computador e o telefone e não aceitou o tipo de slide que eu preparei para a aula de hoje. Então, eu estou regravando aqui, tá bom? E eu peço a vocês que, por favor, continuem até o final da aula. Apenas o formato é diferente, mas a aula continuará sendo muito rica de conhecimento. Espero que vocês aproveitem, tá bom? Vamos lá? Today we are going to study the WH question. Hoje nós vamos estudar as questões que se iniciam com WH e com H. Tá bom? Aqui tem a lista para vocês das palavras que a gente usa no início das perguntas, tá bom? São 8 perguntas, 8 palavras novas que nós vamos aprender e são 8 tipos de questões, tá bom? Nós temos aqui a coluna com as palavras em inglês e correspondente a elas nós temos a outra coluna, que é aqui a tradução de cada uma das palavras, tá bom? Vamos aqui apenas conhecer rapidamente a pronúncia dessas palavras. Nós temos aqui what, significa o que, who, significa quem, where, significa onde, when, significa quando, why, significa porquê. Só uma pausa aqui, tá bom? Esse why é o porquê para perguntas e nós temos o porquê para a resposta, que a gente vai acabar vendo nos próximos slides. Bom, em português nós temos 4 tipos de porquês. Nós temos o porquê que vai no início das frases, o porquê que vai no final das frases, a gente tem o porquê para perguntas e o porquê para a resposta. Em inglês, nós temos os 2 tipos de porquês. Temos o why, que é usado para perguntar, e temos o because. Because é usado para responder. A gente vai ter alguns exemplos aí na frente e eu vou falar mais um pouquinho sobre isso para vocês, tá bem? Continuando aqui a lista, nós temos which, que significa qual, whose, que significa de quem, e nós temos how, que é a única palavra que não se inicia com double H, mas se inicia com H, e é uma palavra muito importante também para essa parte de aprendizado, de comunicação que nós estamos tendo sobre perguntas que podem nos introduzir às pessoas e que nos ajuda a ter uma conversa e trocar informações com as pessoas, certo? Repetindo aqui para vocês, tá bom? Por favor, repitam comigo aí. What, who, where, when, why, which, whose, how. Muito bem. Conhecidas as palavras, vamos para o que interessa, né? Vamos estudar elas um pouco melhor e com mais exemplos. Começando por what. A frase, que é o tópico frasal que a gente tem aqui, é use what to ask about a thing. Use a palavra what para perguntar sobre uma coisa. Então, essa palavra what ela é usada para perguntar sobre uma coisa, sobre uma ideia, um objeto ou uma ação. Ou seja, você pode perguntar, nós temos a pergunta base, aquela pergunta rotineira, que é what's your name? What's your name? E what aqui ela tem um valor de qual, mas nós também temos aqui um exemplo de what is that? E eu montei aqui esse gráficozinho para vocês, tá bom? Eu peguei essa imagem, fiz um recorte de uns livros aqui de emoji e coloquei as frases para vocês aqui perceberem. What is that? O menino está perguntando. The boy is asking. What is that? Que significa, o que é isso?
E a menina responde, it's books. It's books. São livros. Ele pergunta o que é isso? Ela responde, são livros. Temos também aqui a questão do número 2. What time is it? What time is it? What time is it? Que horas são? E muito provavelmente a gente vai ter uma aula específica que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Para perguntar datas e horas. E, bom, não vai ser uma aula somente sobre isso, mas com certeza eu vou explicar melhor para vocês como perguntarem e principalmente como responder a que horas são e qual a data de hoje, tá bom? Mas conhecendo, essa é a palavra que a gente usa para esse tipo de questões. Lembrando, perguntar sobre uma coisa. Coisa em inglês é thing. Perguntar sobre uma thing, about a thing, sobre algo, tá bom? Próxima palavra, it's who. Use who to ask about a person. Use who to ask about a person. Use a palavra who para perguntar sobre uma pessoa. Então, essa palavra ela é usada para perguntar sobre pessoa. Who está interligado diretamente a pessoa. Pessoa aqui é person, tá bom? E aqui na nossa primeira questão de exemplo, nós temos who's that? Who's that? Who is that? Quem é esta? E a resposta para essa pergunta seria it's our new teacher. É a nossa professora nova. Lembrando que isso é só um exemplo, tá bom? Existem várias formas de responder a esse tipo de questões. Nós temos aqui a nossa segunda questão, que é who did you invite to your party? Who did you invite to your party? I invited Maria, Lee, and Abdul. I invited Maria, Lee, and Abdul. Quem você convidou para a sua festa? Who did you invite to your party? Aí tem aqui. Eu convidei, I invited Maria. Lembrando que as palavras não mudam. As palavras, nomes próprios, no caso, não mudam. Bom, continuando aqui, eu acredito que repetindo, mas enfim. Eu estava dizendo que o nome das pessoas não muda em uma outra linguagem. Porém, a pronúncia dela provavelmente vai ter uma diferença. Porque as palavras, as letras, elas são ditas em inglês. A gente já estudou sobre o alfabeto, a gente conhece o som dessas letras. Então, a palavra aqui é Maria, ok? Essa é uma curiosidade que eu estou trazendo para vocês. A próxima palavra que nós estamos estudando é where. Where. Use where to ask about a place or a location. Eu disse, nós usamos where para perguntar sobre um lugar ou uma localização, or a location, ok? E a gente já estudou essa palavrinha também quando a gente viu nacionalidade. Where do you live? Ou where are you from? Quando a gente pergunta where are you from? A resposta I'm Brazilian. I'm from Brazil. Então, eu sou do Brasil. E essa pergunta aí, ela tem o sentido de onde. De onde é que você é? Where do you live? Onde é que você mora? E a resposta aqui nesse exemplo, I live in Recife. Nós temos esse segundo exemplo aqui, where's the park? Where is this park? Onde é este parque? E a pessoa responde, it's in New York. E aqui eu trouxe para vocês imagens do Central Park, em Nova York, tá bom? Esse é um mapa. Eu achei bem interessante o formato deles. Aí eu trouxe para vocês verem também que ele tem formato de um retângulo. Então, é uma área protegida nos Estados Unidos, em Nova York. Uma área verde. E isso é bem bacana. A próxima palavra que nós estamos estudando é when. E ela é um pouquinho diferente de where, tá bom? Vocês, por favor, prestem atenção na escrita. Where termina com RE e aqui termina com N. Esse when, esse N, ele é bem pronunciado, tá bom? O som do N, com a língua entre os dentes. Do jeitinho que a gente aprendeu a pronúncia e o som da letrinha N. E o tópico está dizendo assim. Use when to ask about a time. Use when
to ask about a time. Use a palavra when para perguntar sobre um tempo. E esse tempo é um tempo específico, tá bom? Não é o tempo que a gente viu aí, por exemplo, clima. Não é um tempo que nós estamos falando relacionado a clima. E a gente viu que a palavra relacionada a clima é outra palavra, né? Weather. E esse time aqui é tempo em questão de hora, de dias, de mês, entendeu? É uma data ou uma época específica. O primeiro exemplo aqui que nós temos é when does the class start? When does the class start? Perdão. Eu vou falar aqui um pouco mais devagar para vocês. When does the class start? When does the class start? Quando a aula começa. E aqui a resposta para essa aula aqui também é uma resposta apenas exemplar. It starts at 9 a.m. Começa às 9 horas da manhã. E em inglês, o formato de hora não é 24 horas, tá bom? A gente vai ter, como eu falei pra vocês, a gente vai ter uma aula específica pra responder as horas. E aí vocês vão perceber que em inglês o formato de resposta é aqui com essa palavrinha aqui, a.m., com essa sigla, na verdade. Tá vendo aqui nesse outro exemplo? 7:30 a.m., 7:30 da manhã. E não significa amanhã, tá bom? Esse a.m. aí tem uma significação específica, porque, como eu disse a vocês, o formato de hora em inglês não é diferente do que a gente costuma ver. Não é de 24 horas, e sim de 12 horas. São 12 horas à noite e 12 horas no dia. E a gente vai precisar saber diferenciar esse AM, que é usado para o dia, e PM, que é usado para a noite. Bom, o segundo exemplo que nós temos aqui está dizendo assim: when did you wake up? When did you wake up? Quando você acordou? I woke up at 7:30 a.m. Eu acordei às 7:30 da manhã. A próxima palavra na qual estamos estudando é why. Why. Use why to ask about a reason or purpose of something. Use why to ask about a reason. Reason significa razão. Or purpose of something. Something. Propósito de alguma coisa. Então, essa palavra why é para perguntar uma razão ou propósito de alguma coisa, tá bom? Ou seja, quando você quer saber o porquê que algo está acontecendo, ou, por exemplo, o porquê de uma pessoa estar chorando. Então, você pergunta why. Você quer saber o porquê uma pessoa gosta muito de alguma coisa, você pergunta com why. Lembrando, quando você vai perguntar alguma coisa para alguém, você pergunta primeiro porquê no início da frase, né? Por que você gosta?